É Dudu, é diretoria, é Abel Ferreira, eu já não sei dizer quem é que está mais errado nessa história. Aliás, que história, hein, rapaz? Que loucura, a gente não pode ter um dia de paz no final de semana que já cai um treco desses em cima da gente. Pois é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre esta possível saída ou não do Dudu do Palmeiras, a notícia que tem movimentado totalmente o noticiário esportivo nas últimas horas. E para falar desse assunto com vocês aqui, pessoal, eu aguardei um pouco mais, eu já pretendia falar ontem mesmo, eu já estava preparando o vídeo, mas aí começaram a surgir muitas informações enquanto eu coletava o material ali, já informações desencontradas, versões de um, versão de outro, entrevista do Alexandre Matos, nota oficial do Palmeiras, informações da torcida organizada do Palmeiras, dentre várias coisas que aconteceram, que me fizeram perceber que falar rapidamente desse assunto não ia ser uma boa ideia, porque tudo que eu dissesse poderia mudar logo no momento seguinte. Então era melhor esperar um pouquinho mais para falar quando o assunto estivesse já mais estabelecido e aí sim a gente poder fazer uma análise, lembrando que este assunto a gente vai precisar olhar por vários ângulos para entender o todo da situação. É um assunto que não dá para entender sem contexto, até porque pegou muita gente de surpresa, né? Quem olha de longe vai falar, cara, que coisa estranha, como é que o Dudu vai ser assim do nada do Palmeiras? Mas calma, tudo tem o seu contexto, tudo tem as suas explicações. E como eu falei, pouca gente tem razão nessa história. Todo mundo também tem a sua parcela de culpa e a gente vai falar sobre tudo isso logo a seguir. Antes, um breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez e quer receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, mas deixa o seu like mesmo, que você me ajuda bastante com isso aqui dentro da plataforma. E para quem quer me ajudar de uma outra forma, eu deixo também um QR Code aqui no canto da tela e links com ofertas na descrição. Se você comprar qualquer coisa através dos links da descrição, você também está ajudando bastante este canal, ajudando bastante o meu trabalho, beleza? Agora vamos falar do Dudu, vamos falar do Palmeiras, que é isso que interessa. Bom, esse assunto vai precisar de vários tópicos e todos eles se conectam entre si, então dá pra gente começar de várias formas. Acho que a notícia em si, muitos de vocês já sabem, né? Do nada, ali numa bela tarde de sábado, surge esse anúncio de que o Dudu agora era um jogador do Cruzeiro na página oficial do clube. Que pegou muita gente de surpresa, porque parecia uma coisa estranha. Pô, por que o Dudu estaria indo pro Cruzeiro? Não faz muito sentido isso. Chegaram a cogitar até, pra vocês terem uma ideia de quanto isso soa maluco, que haviam entrado na página do Cruzeiro. Alguém de sacanagem foi lá e fez isso só para fazer uma piada ali, sei lá, um 1º de abril fora de época, né? Sei lá como é que é isso. Mas não, daqui a pouco o Cruzeiro confirma a notícia, o Alexandre Matos confirma que estava tudo certo entre o jogador e o clube e tudo mais. E isso foi movimentando o noticiário de uma forma estrondosa. Bom, o que teria acontecido? O jogador teria demonstrado descontentamento dentro do Palmeiras com a atual comissão técnica. O jogador teria procurado o Cruzeiro, segundo Alexandre Matos, tá? Não quer dizer que seja verdade ou não, vamos aguardar. Mas o jogador teria procurado o Cruzeiro, entrado em acordo com o clube, que comunicou o Palmeiras, entrou em acordo com o Palmeiras também, e tudo já estaria certo, até que na última hora o Dudu pensou melhor e falou, quer saber? Eu não vou assinar nada disso não, eu vou ficar exatamente aqui onde eu estou, amanhã eu vou conversar com o Abel Ferreira, com o Anderson Barros e todo mundo ali do Palmeiras para dizer que a minha real intenção, na verdade, é ficar aqui, que acredito que seja mesmo, sinceramente, mas que, enfim, toda essa negociação que já foi anunciada oficialmente, na verdade, não vai acontecer e tudo fica como está. Bom, por parte do Cruzeiro, eles ainda afirmam que, tá tudo certo, a gente espera o jogador aqui terça-feira da semana seguinte, para ele fazer os exames médicos. O Dudu comunicou a representantes da torcida organizada do Palmeiras que, pode ficar tranquilo que eu não vou sair, meu lugar é aqui. E aí ficam essas versões. O Palmeiras simplesmente disse que o jogador é do clube e tem contrato até o final de 2025, segue como jogador do clube, e agora a gente fica aqui, né? Acredito em quem? Afinal de contas. E pois bem, pessoal, vamos tentar analisar isso do começo para tentar entender quem é que tem razão, quem é que não tem, o que pode ser verdade, o que não pode ser. E tentar entender a cabeça do jogador, cabeça da diretoria, cabeça do diretor esportivo do Cruzeiro e da torcida palmeirense também, por que não, do Abel Ferreira. Vamos lá. Vai ser um assunto longo, eu acho, né? Estou fazendo essa previsão antes de falar, mas acho que deve demorar um pouquinho para a gente abordar tudo isso aí. Vamos lá. Por parte do jogador. O Dudu, sabidamente, é um ícone palmeirense. Deste século, muitos dizem que ele é o maior e melhor jogador. Ele representa uma era de vitórias e conquistas e de retomada de um momento bom do Palmeiras. Enfim, não é segredo para ninguém. No Palmeiras ele é bem quisto, ele é muito bem remunerado, ele tem ou o maior
ou entre os 3 maiores salários do futebol brasileiro, provavelmente o maior, eu diria, embora eu não tenha certeza. E, portanto, o maior salário de atleta de futebol da América do Sul, o que quer dizer que, o problema não é exatamente falta de dinheiro, né? Não é esse o problema. No Palmeiras ele tem uma história, no Palmeiras ele tem reconhecimento e excelentes condições de trabalho, em vários aspectos. Você pode pensar, se é um jogador que tem ambição de ser campeão, de participar de um grande time, que disputa grandes campeonatos, o Palmeiras proporciona isso para ele. Se a preocupação do cara é ter um clube com uma grande estrutura, um grande departamento médico, grandes profissionais que podem ajudá-lo a ter um bom desempenho enquanto profissional, o Palmeiras também proporciona isso para o cara. Então, onde ele já está, no próprio Palmeiras, o cara já encontra todas as condições do bom e do melhor para ser feliz profissionalmente, né? Onde é que pega então o caso? Apesar de tudo isso que o Dudu tem a favor dele aqui, ele estaria descontente, em específico, com o tratamento que ele recebe da comissão técnica. E aí tem nuances aqui, tá, pessoal? Que alguns vão dar razão para um, alguns vão dar razão para o outro. O Abel Ferreira tem os métodos dele, as convicções dele, o jeito de trabalhar, e para ele meio que parece, é a impressão que dá, eu vou até colocar assim de uma forma mais suave para não parecer que eu tenho tanta convicção. Mas no fundo eu tenho sim. O Abel Ferreira está se lixando pro Dudu. Para ele o Dudu é só mais um, sempre foi. E ele deixou isso muito claro desde que o Dudu voltou lá naquela época ainda do Gagliotti, quando ele acaba tendo que sair por empréstimo, volta. É um empréstimo muito vantajoso para o Palmeiras, inclusive. Você se lembra que o Palmeiras ganhou uma grana boa com esse empréstimo. E enfim, quando ele volta, o Abel, não quero esse cara aí não. Mas o Gagliotti, mas ele é um ativo do clube, é um ídolo da torcida, não tem jeito de você pôr ele aí, vamos acomodar o cara aqui. O Abel Ferreira aceitou no primeiro momento, mas o Dudu foge do perfil de jogador que o Abel Ferreira gosta. A gente sabe que o que o Abel Ferreira gosta mesmo é jogador alpinista, jogador que sobe montanha, jogador que causa ciúmes na esposa dele, jogador que ajuda ele a navegar de caravela, de barco, de bote, de sei lá o que mais, canoa, tanto faz. Enfim, é um outro perfil. Jogadores que têm muito nome também não parece que caem muito no gosto. A gente viu propostas que o Palmeiras recebeu ali de acomodar outros caras como Hulk, Paulinho, e ali não me interessa, eu prefiro ficar com o que eu tenho aqui. Pois bem, então o Dudu foi aceito no primeiro momento e talvez tenha até convencido o Abel de que merecia mesmo jogar, ser titular, porque, cara, tecnicamente é indiscutível que o Dudu é um jogador extremamente destacado dentro do elenco do Palmeiras. Tirando essa meninada que surgiu agora, mas que também não temos mais, hein? Sempre bom lembrar disso, já todo mundo negociado, acabou. Dentre os que o Palmeiras tinha ali mais regularmente, o Dudu é o cara de quem você espera algo diferente. Um passe em profundidade que ninguém enxergou, um drible que vai quebrar uma linha, uma jogada que realmente faz a diferença no jogo, é daí que você espera. Só que esse jogador, desde que voltou ao Palmeiras, foi colocado para ser um assistente de lateral. Vamos pegar o mapa de calor do Dudu jogando pelo Palmeiras nas últimas temporadas? É um negócio lamentável. Esse cara que tem tanto poder de decisão, tanto poder criativo para jogar no ataque ofensivamente, ao invés disso está correndo atrás dos laterais adversários e tal. O que veja aqui, não é que isso não é importante, que o futebol moderno e atual não peça intensidade dos jogadores. Não é isso. Pede de fato. Todo mundo hoje tem que contribuir marcando e tal, e o Dudu não é diferente. Só que calma, de que modo você faz isso? Quando você pega o jogador que é a principal estrela do seu time técnica, a referência técnica, e põe para jogar atrás da linha do meio de campo, a situação muda, né? Dá pra gente dizer que o Dudu tem jogado fora de posição há muito tempo, ou não necessariamente de posição, porque ele até foi o ponto esquerda, mas de função. Aí sim a gente pode dizer que há muito tempo ele joga fora. Não é coincidência, no meu entender, que o desempenho desse jogador nos últimos tempos tem até sido um pouco abaixo, porque ele joga muito mais longe do gol. Ele tem muito menos chance de decidir e fazer aquilo que ele fez de melhor. Esse cara decidiu Copa do Brasil pra gente, decidiu Jogos de Libertadores, decidiu o Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador do Brasileiro durante anos. No Brasileiro de 18, o cara quase carregou o time nas costas ali na era do Filipão, ele era destacadamente privilegiado, o Filipão gostava muito dele, tratava ele com muito carinho também, algo que eu acho que ele, Dudu, sente falta, ele gosta disso, e algumas pessoas vão achar isso mimizento, vão achar que o jogador é frágil mentalmente, que é mimado. Você pode pensar isso até, que quando o cara quer um tratamento diferenciado, realmente não é legal também. Mas tem jogador que só funciona assim. Enfim, as pessoas têm as suas personalidades, né? E aí, com o Abel Ferreira, nesse novo momento, é tudo ao contrário disso. O Dudu é só mais um, o Dudu não joga para decidir os jogos, o Dudu é o preferido para sair de campo. Sempre que o Palmeiras precisa tirar alguém, a vítima preferencial é ele.
enquanto outros atletas, de repente, que não estão rendendo coisa alguma, permanecem, têm mais chances, etc. Então o cara se viu numa situação em que ele sofreu uma lesão grave, que coloca em dúvida o futuro dele como jogador de futebol, que a gente não sabe exatamente como ele vai voltar. Eu acredito que bem, mas não é uma certeza, né? Ele pode ter problemas físicos, ou mesmo tecnicamente ele pode não voltar o mesmo, tudo pode acontecer, né? Mas ao mesmo tempo ele pode sim voltar bem. Ele pode talvez mudar de função, ser um jogador menos de ponta, de menos velocidade, mas mais centralizado para aproveitar toda essa técnica, essa visão de jogo que ele tem. Só que ele está num time que a função dele nunca é construtora, a função dele é de correr atrás de lateral, é marcar, fechar espaço no meio campo, voltar até a linha de fundo do seu próprio time, não chegar à linha de fundo adversária, e para isso tem que ter perna mesmo, tem que ter um físico em dia. Então na cabeça do jogador, como é que deve funcionar isso? Quando eu estou bem, eu já não tenho assim esse prestígio todo, agora que eu preciso escalar essa tal de montanha e não sei mais o que, de repente é melhor eu procurar novos ares em outro canto aí. Porque talvez ele não conte mais comigo. Eu posso até querer ficar no Palmeiras, mas talvez o Palmeiras não queira ficar comigo. E aí o cara tem que pensar do lado profissional também. Então, ó, nessa primeira parte, para fechar o lado do jogador, você pode considerar que o cara é um pouco mimado, que o cara gosta talvez de um carinho a mais, que os outros não são obrigados a dar? É verdade. O cara tem motivo para reclamar do Palmeiras? Eu acho que não. Dentro, fora, torcida e tudo mais. Remuneração sempre em dia, o Palmeiras nunca ficou devendo nada pro cara. Então nesse lado é o Dudu que tem que agradecer ao Palmeiras. Mas por outro lado também tem o do Palmeiras reconhecer a importância dele. É um cara que não chegou onde chegou à toa, né? Não foi de graça tudo. Ele construiu uma história dentro do clube, ajudou e muito o clube a viver esse bom momento que o clube vive hoje. Então, assim, uma coisa acaba meio que justificando a outra, né? Você entende um pouco o lado do jogador também. Agora, isso é motivo para sair pelas portas do fundo do Palmeiras? Claro que não, também. Então, se isso foi feito numa surdina, se teve trairagem durante o processo, aí o cara tá errado, é claro. Mas não parece que foi o caso, porque parece que ele mesmo trouxe a situação para o Palmeiras aceitou os termos e a situação chegou onde chegou de dizerem os dirigentes do Cruzeiro que já está tudo certo. E ele, talvez jogador, ele mesmo não tenha se convencido de que está tudo certo. Talvez aquela coisa que você faz no ímpeto, você está desgostoso, não está legal com a situação, você age ali de uma forma temperamental, como o jogador é temperamental, só que aí daqui a pouco você pensa de novo e fala, cara, mas para que tudo isso? Pô, é aqui meu lugar, pô, olha isso, olha, o cara vai lá, entra em campo, vê aquela torcida gritando o nome dele. Quando anunciam que ele vai sair, a torcida fica maluca. Pô, Dudu, fica aí, não vai embora não, o que você tá fazendo? Vem torcedor organizado conversar com ele. Pô, o que tá acontecendo, cara? Eu acho que o cara leva isso em conta também. Por isso que ele pode ter recuado, de repente, de uma decisão. Agora vamos situar uma outra coisa aqui. Porque eu não tenho memória de peixe, e eu sei que vocês que me assistem também não. Há não muito tempo atrás, a excelentíssima presidente do Palmeiras, que eu não digo o nome já há muito tempo, deu uma entrevista falando que todas as negociações do clube passam por 3 setores, 3 diferentes instâncias, e todas elas precisam concordar para que a negociação aconteça. Quais são? Comissão técnica, que passa ali pelo treinador e sua trupe, direção de futebol, portanto Anderson Barros, e ela, presidente do Palmeiras. Então os 3 têm poder de veto em alguma negociação. Se a negociação chegou onde chegou, quer dizer que nenhum dos 3 vetou. Para o Anderson Barros está tudo bem, o Dudu saiu do jeito que está saindo. Para a presidente do Palmeiras, tudo bem, o Dudu saiu do jeito que está saindo. Igualmente para o Abel Ferreira. E é aí que a gente começa a perceber que talvez esteja todo mundo maluco, que talvez as reclamações de insatisfação do Dudu, de se sentir preterido, tenham algum fundamento. Porque mesmo sendo um jogador comprometido, que entrega tudo à causa, que é uma referência técnica, nem assim ele tem algum prestígio dentro do time, e o treinador negocia como se, só mais um aí, tira esse cara daqui, salário é muito alto, inclusive, essa deve ser a preocupação da presidente para aceitar o negócio. Pô, um jogador já de mais idade, salário muito alto, vamos desfazer, porque em termos de negócio, de repente vale a pena. E eu acho até, pessoal, que dependendo de valores envolvidos, até valeria a pena. Por que eu coloco valeria? Porque por 4 milhões de dólares, não. Ah, mas são 4 milhões e mais uma porcentagem do Maurício que está chegando para o clube. Mesmo assim, calma, vamos com calma. Nenhum jogador é inegociável, todo mundo... O Palmeiras é maior que todo mundo, não precisa repetir essas frases aqui, todo mundo já sabe dessa história. Mas o negócio é, pela diretoria, como faz algum sentido financeiro, o jogador acaba sendo descartado na primeira oportunidade. E isso acaba sendo reflexo, no meu entender,
de uma falta de compreensão da diretoria do que esse jogador significa para o clube, para o torcedor, para a instituição como um todo. E talvez esse seja o problema de você não ter pessoas identificadas com o clube na dirigência do mesmo. É claro que no Palmeiras, ao longo da história, várias pessoas que não eram palmeirenses já trabalharam lá. Pode ser o cara que é roupeiro, o cara que é porteiro, o cara que é diretor de alguma coisa. Tem gente que não é palmeirense, mas isso sempre foi assim. Em todo clube é assim. Não é nenhum grande segredo. Só que, mesmo não sendo de nascença palmeirense, o cara precisa entender como é que funciona o Palmeiras e o torcedor palmeirense. Porque, no fim das contas, quem é o cliente, entre aspas aqui, né? Quem é o consumidor do Palmeiras? É o torcedor palmeirense. É a ele que você deve satisfações. Eu duvido que lá nas empresas desse pessoal, porque esse pessoal você sabe que tem umas empresas aí, né? Eu duvido que lá na empresa deles eles tratem o consumidor desse jeito. Não, lá eles devem ter bom senso. Por quê? Porque lá o calo aperta para eles mesmos, né? Ali eles têm preocupação com o negócio dar certo. Agora no clube dos outros, não é deles nem literal nem metaforicamente. Então, faz aí o negócio aí, dinheiro, vai entrar uma grana aqui, vai liberar um jogador, tá bom. E não é assim que funciona. É só ver o nível de comoção, o nível de descontentamento que isso gerou na torcida. E é óbvio que isso não pega bem. Ainda mais com o jogador saindo para um rival local, um rival nacional. Se fosse assim, o Dudu vai para um time da Arábia ganhar um salário de 50 milhões de euros lá por ano, aquelas coisas malucas que acontecem, você fala, tudo bem, acabou o ciclo do cara aqui, o cara vai ganhar uma grana, mas não. Por um salário quase igual, ali tem 300 mil de diferença na proposta. Mas eu já falei que proporcionalmente não é isso que faz a diferença aqui. Para reforçar um time com o qual o Palmeiras vai jogar contra daqui a pouco, a desgosto total da torcida, não faz nenhum sentido. Então uma tomada de decisão da diretoria que poderia vetar ou estudar melhor a situação, que também não faz sentido. Por parte do treinador, aqui eu acho que é onde mais pesa. A maioria dos torcedores também acha que não faz sentido. Enxerga no Dudu uma esperança dentro de campo e não um problema. Mas talvez, mas ele não marca tanto quanto o cara pelo qual eu sou apaixonado. Então, mas aí também, né, é o antifutebol. Inclusive eu vejo até um certo sinal de covardia nessa gestão que acontece. Uma covardia no sentido, que essa palavra pode soar meio pesada, mas eu acho que é a palavra que cabe mesmo aqui. Talvez a atual comissão técnica do Palmeiras tenha um pouco de medo de dar um passo à frente, de ter a responsabilidade de vencer. E eu já notei isso, não é de agora, não é por esse caso. É uma desculpa muito conveniente, muito legal você ser o coitadinho. Por quê? Se você é o coitadinho e ganha, ó que trabalho maravilhoso, ganhei. Ninguém esperava nada, eu fui lá e venci. Vi e venci. Legal. Se você perde, não, porque não era para vencer mesmo, porque os outros têm condições melhores, porque o Flamengo já compra jogadores prontos, porque o Atlético já tem jogadores prontos, eu não tenho, eu sou um coitadinho, só tem essa meninada aqui que eu não ponho para jogar também, porque eles não souberam escalar a montanha na hora certa, do jeito certo. E eu vejo isso acontecendo, não é de agora não, que é uma desculpa muito conveniente, mas em dado momento, cara, quando você está começando, tudo bem. Mas em algum momento você tem que assumir o protagonismo. Grandes clubes merecem grandes jogadores, grandes clubes merecem disputar grandes coisas. Parecer coitadinho serve só para times que são de fato coitadinhos. Não é o caso do Palmeiras. Com certeza não. Feita essa leitura, a gente já passou um pouco pelo jogador, pela diretoria e pela comissão técnica, e agora falta falar um pouco do diretor de futebol. Pronto, falei tudo que eu tinha para falar, porque ele publicamente ele não se apresenta, ele não fala nada, ele não comunica nada. Se internamente ele faz alguma coisa, eu não sei, parece que, pelo que dá a entender, acho que fazem mais por ele, talvez. De repente as coisas cheguem mais mastigadas para ele e ele está ali para dar o ok. Não sei, então não vou me estender muito sobre isso. E por parte da torcida, acho que eu estou representando aqui uma boa parte da torcida ao dizer que eu não estou gostando nem um pouco dessa história e como ela está sendo tratada. A notícia caiu muito mal. O Dudu ir para o Cruzeiro seria um mau negócio. A expectativa que o torcedor tem de que o Dudu ainda possa jogar pelo Palmeiras, é grande. É uma coisa que o torcedor gostaria de ver, muito provavelmente, que ele fizesse parte ainda mais um tempo, de mais um ciclo vitorioso, quem sabe. E isso chegou até esse limite aí da representantes da torcida organizada, que aí eu já não tenho mais nada a ver com isso, não faço parte de nada disso, mas irem lá conversar pessoalmente com o jogador, dizendo para ele mais ou menos, acho que algo nessa linha, que cara, você vai sair, vai te largar tudo isso aqui para ir jogar no Cruzeiro, cara. Qual o sentido disso? A gente gosta de você tá aqui, tá tudo legal e tal. Acho que isso mexeu com o jogador, porque como eu falei lá no começo, não é a intenção mesmo do cara. O cara não queria sair. Ele acha que talvez seja melhor sair pela carreira, pelo momento, por achar que não tem o tratamento que deveria, talvez por ser mimado, entenda como quiser,
Mas o fato é que assim, tá falando, cara, de repente não é o que eu quero, mas é o que eu preciso fazer. E aí gerou essa situação da negociação com o Cruzeiro. Mas lá no fundo talvez ele queira ficar mesmo, eu acho que quer. E até pergunto a você, torcedor, como é que você aceitaria essa permanência? Da minha parte eu digo, ó, sem problema nenhum. Até porque não seria o primeiro, hein? Nem o último. Se for pegar na história, isso já aconteceu 1 milhão de vezes, nem por isso foi um problema. E se pegar dentro do elenco atual do Palmeiras, dentro da comissão técnica atual do Palmeiras, a coisa de semanas atrás aconteceu a mesma coisa, né? Talvez isso até que tenha influenciado em tantas coisas que têm acontecido ultimamente dentro do clube. Pode ser também, né? Então, se a gente consegue aceitar ali a convivência profissional com determinadas peças, não seria com o Dudu que a gente não conseguiria aceitar. Sabendo até que ele pode, dentro e fora de campo, continuar representando bastante para o torcedor, para a instituição. Então, por mim, não teria problema nenhum, mas eu quero saber de você, você pode deixar nos comentários aí o que você acha. Eu acho que, como eu falei, essa situação tem vários lados, ninguém aqui é santinho. Lá do lado do Cruzeiro, o Alexandre Matos, eu acho que ele é um cara muito esperto, a gente sabe disso, o torcedor palmeirense sabe o quanto o Alexandre Matos é hábil em negociar, em convencer e construir as situações necessárias para que essas negociações ocorram. Algumas pessoas podem não gostar de algumas coisas dele, mas ele é competente, isso dá para dizer. E ele, assim que viu que a notícia vazou, começou a repercussão que teve, foi torcedor do Palmeiras conversar com o Dudu, conselheiro do clube, entre outras coisas, conversarem com o jogador, eu acho que ele percebeu uma coisa que você pode interpretar por dois lados. Ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia, reafirmando tudo, falando que está tudo certo e jogando a responsabilidade para cima do jogador. Ó, o Dudu que veio procurar a gente, não fui eu que tentei tirar ele do Palmeiras, ele que veio para vir para cá. Eu acho que ele fez isso, você pode interpretar, como eu mencionei, de dois lados. Um deles seria que talvez ele percebeu que o caldo ia dar uma azedada ali. Ali a negociação estava escorrendo pelos dedos dele. E talvez isso ia ser um mico enorme por parte do Cruzeiro. Porque você anuncia o jogador, causa um alvoroço na torcida, já tem loja do Cruzeiro vendendo camisa com o número 7, escrito Dudu, etc. Você cria toda essa situação e depois, pessoal, a gente não vai rolar não deu certo. Pega mal, né? E aí vai cair em cima de quem? Em cima dele, diretor de futebol, né? Alexandre Matos. Então, para se esquivar dessa situação, ele pode ter colocado essa questão de que, não, cara, não é culpa minha não. O Dudu veio até aqui, eu só dei sequência no negócio. Tava tudo certo, não é culpa minha se ele desistiu na última hora. Então você pode entender que ele está tirando dele da reta ali. E isso para mim seria bom, porque significaria que o Dudu vai se manter no Palmeiras, que é o que particularmente eu gostaria que acontecesse. Você pode interpretar também que ele está falando isso porque ele está muito bem respaldado, muito bem resguardado, achando que realmente esse negócio não pode ser mais desfeito. E que realmente o Palmeiras perdeu o maior jogador que ele tinha no elenco por um rival. Do nada, assim, por pura falta de comunicação, por incompetência, pura falta de leitura da diretoria e esses detalhes todos que a gente já mencionou ao longo do vídeo. Então você pode ver de um lado até que mais ou menos bom, outro já não tanto. Que o jogador poderia ser menos temperamental? Poderia. Que talvez a diretoria pudesse ter um entendimento melhor da situação do clube? Isso poderia, como eu gostaria, faz falta. E quanto à comissão técnica do Palmeiras, já que o treinador fala toda hora que sabe diferenciar os torcedores de verdade dos que não são de verdade, se ele entende tão bem assim o torcedor, como é que ele pode ser conivente com essa situação que é tão desgostosa para a sua própria torcida? De repente, a torcida de verdade é aquela que concorda com você, que aplaude tudo que você faz. Se for essa a sua leitura, então tudo bem, não vou nem argumentar nada, fique com essa convicção. Mas um pouquinho de entendimento assim melhor, mais apurado do contexto do clube, do contexto desses jogadores, dos desafios técnicos que o Palmeiras tem daqui para frente. Vai disputar mais Libertadores, mais Campeonato Brasileiro, vai ter Campeonato Mundial. É esse mesmo jogador que você quer que saia? Para ficar quem? Me responda então. Se é esse que você quer que saia, quem é que vai ficar? Porque se for o caso desse jogador sair para ficarem outros que aí estão, que não jogam e não representam 1/1000 do Dudu, aí eu vou te falar, olha, tá de parabéns mesmo. É isso aí. Seria uma demonstração assim do verdadeiro antifutebol, né? Do louvor aos inimigos da bola, aos verdadeiros alpinistas que aí estão. Bom, pessoal, então, até o momento da gravação desse vídeo, eu repito, não há nada definido de fato. Aqui o Cruzeiro entende que o jogador está certo com ele, que vai se apresentar lá na terça-feira. O diretor de futebol do Cruzeiro disse que seria estranho se ele não viesse. Por parte do jogador, não, eu quero ficar aqui.
E a diretoria do Palmeiras diz, ele é jogador do Palmeiras até 2025, o contrato acho que até tem uma extensão ali que pode ser acionada, mas também não desmente, não sei o quê. A impressão que dá é que sim, a diretoria quer se desfazer, é um alto salário, a diretoria do Palmeiras não é muito conectada com o clube, com a torcida, não está nem aí para nada, então acho que eles querem vender mesmo. Mas se for para vender, que venda o Dudu pro Al-Shirawi, Al-Shabaab, Al-Shinovki, Al-Cheeseburger, Al-Shalanga, sei lá, vende para a Arábia, para os Estados Unidos, para a MLS, vai ganhar dinheiro em tudo que é lugar aí. Até porque nesses lugares eu tenho certeza que Dudu lesionado, não lesionado, com uma perna, com duas, ele vai jogar muito mais que todo mundo lá. E, enfim, vai se dar bem. Agora, vender para um rival, por um valor baixo, para liberar a folha salarial e deixar todo mundo descontente, aí não vale a pena, porque essa é uma negociação que não faz sentido para ninguém. É o que eu falei, para o jogador não é legal ter que sair daqui. Ele sai perdendo com isso. Para o time, tecnicamente, também não é legal, porque é o melhor jogador do time, o Palmeiras também perde. Para a comissão técnica não é legal, porque cria um embate ali, ó, desnecessário. Olha como o cara está sendo desgastado. De repente, parte da torcida do Palmeiras, que já não é muito paciente, vai ficar menos ainda com o que está acontecendo. Para a diretoria também desgasta. E para o Cruzeiro talvez também não seja um grande negócio. Porque ele nunca vai ser o Dudu do Cruzeiro. É o Dudu do Palmeiras. Não dá tempo dele fazer a história lá que ele fez aqui. Até porque o jogador já mais no final de carreira, então quer dizer que a tendência é que ele não vai melhorar muito, né, do que ele já é. Pelo contrário, é daqui para baixo, provavelmente. Está voltando de lesão, tem essa questão da incógnita. E pelo maior salário do continente, como negócio também não faz muito sentido. A não ser que o novo presidente, CEO, agora sei lá como é que chama, do Cruzeiro, queira realmente gastar uma grana só para mostrar que pode, sabe? Aquela coisa do simbolismo. Não, o Cruzeiro está de volta na parada. Aí é o único jeito, mas mesmo assim, um contrato de 5 anos até os 37 para o Dudu, com o maior salário de todos, também não como negócio também não faz sentido. Só faz sentido o Dudu ter assim, esse reconhecimento que ele tem no próprio Palmeiras, porque aqui é onde isso seria tolerado. Aqui o fato do Dudu receber muito não gera crítica. Porque ele é o Dudu, entendeu? No Palmeiras, se ele ganha bem, mas ele é o Dudu do Palmeiras. Agora, se ele vai pro Cruzeiro, começa a não ir bem, não entrega 1 ano, 2 anos, olha esse cara, tá sugando o dinheiro do clube, o clube gasta uma grana danada com ele e ele não gera nada pra gente. Quer dizer, lá vai ser um cara ingrato, entende? Então fica ruim pra todo mundo tá perdendo. Então faltou habilidade, faltou noção, assim, sensibilidade de todo mundo de gerir essa situação. Eu acredito até um pouco nessa versão de que talvez o próprio jogador tenha dado assim uma abertura maior. Aqui não tá tão legal, será que não tem um negócio aí? O que também não é legal, né? A gente já falou que o Dudu também não é um santo na história, mas eu coloco nesse contexto, assim como o Dudu não é o santo, longe dele ser esse monstro também aí, nada disso. Todo mundo aqui tá com problemas e gerou essa situação toda. Bom, pois bem, pessoal, como eu falei para vocês, o vídeo vai ficar longo. Pois é, mas é o que nós temos aí. E como eu mencionei, eu quero saber a opinião de vocês. Deixem no comentário se vocês aceitam o Dudu de volta no Palmeiras ou não. Se acha que é um bom negócio ou não. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que se você quiser receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, que você me ajuda bastante. Eu espero a todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!